Olá, pessoal. Vamos entrando, vamos dar um tempinho pro pessoal entrar. Deixando o pessoal entrar. Vão escrevendo aí para mim de onde vocês são, de onde vocês estão assistindo, estão participando aqui do nosso aulão gratuito. Vamos ver, pessoal, vamos entrando. Boa tarde, boa tarde. Vou me apresentando aqui, depois eu me apresento de novo, né? O pessoal, conforme for entrando. Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia aqui no estado de São Paulo e eu sou professora de Direito Penal aqui no Que Concursos, né? Eu faço parte dessa nova leva de professores, desse timaço aí de professores e dos novos cursos, né? Do Que Concursos, que agora, além de uma plataforma de resoluções de questões, é uma plataforma com todas as ferramentas necessárias para aprovação de qualquer um de vocês. Então a gente tem, além dos nossos cursos com aulas em PDF, aulas em áudio, aulas em vídeo, nós temos o termômetro de aprovação que mostra o quão próximo da aprovação você tá, né? Quem dera ter isso na minha época, mostra se você está preparado, se não tá, se adianta ficar perdendo dinheiro aí com inscrição ou espera um pouquinho mais. Então esse termômetro de aprovação é muito importante. Tem mapas mentais, enfim, tem todas as ferramentas necessárias para a aprovação de vocês. Então eu faço parte desse novo time de professores, né? Que entramos realmente para buscar a aprovação de vocês e eu dou aula de direito penal aqui na casa. Pessoal, aproveitem quando a gente está aguardando o pessoal entrar, né? Se inscrevam aqui no canal. Hoje, aqui no canal do YouTube, nós temos aulas gratuitas diariamente. Toda hora a gente tem aula gratuita. Nós temos inovações legislativas, nós temos esquenta de concurso. Olha, quem quer ser aprovado tem que acompanhar aqui o nosso canal, tem que se inscrever no nosso canal, porque tem muita novidade mesmo. Uma coisa que eu sempre faço com meus alunos. Milena, professor, então enquanto eu estou estudando eu não posso mexer na internet? Não tem como eu falar isso, porque a gente mexe na internet. É na internet que a gente busca material, a gente usa a internet para resolver questões, a gente usa a internet para se atualizar, para acompanhar professores. Então não dá para não usar a internet, né? Hoje em dia a gente usa a internet para tudo. Então não adianta eu falar para os meus alunos, não usem a internet. Não, pessoal, mas saibam usar. Aproveitem a internet para se atualizar, para acompanhar todas as novidades dos concursos. Então entrem em canais voltados a isso. Aqui no nosso canal vocês vão sempre estar atualizados, vão estar sempre na frente, já sabendo o que vem, o que não vem, a prova tal, o que vai sair, o que vai cair, o que mudou na lei. Então usar a internet desse jeito é totalmente favorável. Agora, se você usar a internet para ficar no Instagram olhando vários perfis que não acrescentam em nada na questão de matéria, né? Só dicas de emagrecimento, dicas de música, não vai ser legal. Aí realmente tem que estar com bastante tempo, tem que ter bastante tempo para estudar, para ter bastante tempo livre, para conseguir ir bem desse jeito. Agora, se você tem pouco tempo, eu sempre trabalhei, estudei, sempre tive um tempo muito pequeno assim para estudar, então eu realmente sempre fiz uso da internet a meu favor, sempre acompanhei canais e perfis que falem sobre concursos, que falem sobre atualizações de matéria, né? No meu caso, atualizações legislativas. Então, eu sempre fiz uso dessa forma e me ajudou muito. Então, façam isso, assinem aqui o nosso canal, acompanhem, assistam os aulões gratuitos, os esquenta, não percam chances que a gente dá aqui aos montes. Às vezes você fala, não consigo estudar, não tenho material. Aqui mesmo nós temos muito material gratuito. E para quem quer uma preparação completa, assina a nossa plataforma, entra agora no nosso link, assina a nossa plataforma e tem acesso às maiores ferramentas, às melhores ferramentas para a aprovação de vocês. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, já entrou bastante gente. Para quem está entrando agora, meu nome é Milena Sapienza, sou professora de Direito Penal aqui na casa e sou delegada de polícia aqui no estado de São Paulo. Hoje eu trago um tema importantíssimo. É um tema que não é que eu acho que vai cair, é um tema que vai cair em todos os concursos. Milena, por que você tem tanta certeza disso? Pessoal, é um tema muito importante, é um tema muito atual, é
um tipo de conduta que a sociedade vem combatendo com bastante seriedade, cada vez mais. E nós temos uma atualização legislativa fresquíssima que acabou de sair e o examinador, ele quer saber se você está a par, ele quer saber se você conhece essa atualização e é isso que você vai mostrar para ele, que você está atualizado, que você está estudando aqui pelo Q-Concurso, que aqui a gente está sempre atualizando nossos alunos, então você vai mostrar para o examinador que você sabe sim do que ele está falando com essa nossa aula de hoje. E do que nós estamos falando, pessoal? Dessa injúria racial, que o pessoal está dizendo que virou racismo. E aí, injúria racial virou racismo? Não virou? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? O que aconteceu? Vamos hoje entender a fundo, entender em detalhes o que vai cair sobre a injúria racial, sobre o racismo e vamos entender bem essa matéria. Vamos lá, pessoal? Então vamos começar. O pessoal já entrou aí, vamos começar então a matéria. Primeiro, eu queria que a gente entendesse o que são crimes contra a honra. O que é um crime contra a honra? Pessoal, nós temos dois tipos de honra. A nossa honra se divide em duas partes. Nós temos a nossa honra subjetiva e a nossa honra objetiva. Então a gente tem esses dois lados, nossa honra se divide nesses dois conceitos. O que é a nossa honra objetiva? A nossa honra objetiva é aquela imagem que as pessoas têm da gente. Então aquela imagem é como os outros me veem, como a sociedade me vê, como eu me coloco na sociedade. Então as pessoas veem a Milena professora, a Milena delegada, a Milena estudiosa, é como os outros estão me vendo. Essa é a minha honra objetiva, é a minha boa fama, é a minha reputação, isso é a minha honra objetiva. E nós temos a nossa honra subjetiva. A nossa honra subjetiva é como nós mesmos nos enxergamos, é a nossa autoestima, é a visão que eu tenho de mim mesma. Então, por exemplo, eu me vejo como uma pessoa boa, como uma pessoa esforçada, como eu me vejo, não como a sociedade me vê. A sociedade está lá vendo a delegada, a professora, a instagramer, seja lá o que for, a sociedade está me vendo daquele jeito. Eu me vejo como uma pessoa boazinha, que ajuda os outros. Então, perceba, a sociedade tem uma visão minha e eu tenho uma outra visão minha. É a minha autoestima, eu me acho bonita ou não, eu me acho legal ou não, é a minha imagem de mim mesma. Essa é a minha honra subjetiva. E a nossa legislação, o nosso ordenamento, ele pune os crimes contra a honra. Qual honra? A honra objetiva ou a honra subjetiva? Veja bem, pessoal, o nosso ordenamento jurídico pune as ofensas, né? Punem os crimes de ofensa a qualquer uma das nossas honras. Se atingirem a minha honra objetiva, a forma como a sociedade me vê, nós estaremos diante de tais crimes. Se atingir a minha honra subjetiva, como eu mesma me vejo, estaremos diante de outro crime. Então nós temos, quando nós estudamos os crimes contra a honra, eu vou dar uma pincelada geral, tá, gente? Não vai ser uma super aula de crimes contra a honra, porque eu só tô dando uma pincelada pra gente chegar lá na injúria racial, que é o que eu quero tratar com vocês. Então eu só tô explicando mais ou menos o que são esses crimes, pra vocês terem uma ideia, né? Pra entender profundamente é bom assistir uma aula inteira, que aí a gente traz mais detalhes desses crimes. Hoje é só uma pincelada pra gente chegar na tal da ofensa racial, na tal da injúria racial, tá? Então, quando alguém ofende a minha honra objetiva, a forma como a sociedade me vê, esse alguém está cometendo ou uma calúnia ou uma difamação. E o que são esses crimes? O pessoal confunde muito. Muitas vezes as pessoas chegam lá no plantão e falam: eu quero fazer um BO de calúnia, injúria e difamação. Como se fosse uma coisa só. Tipo Sandy Júnior, que todo mundo achava que era uma coisa só, né? Fica essa brincadeira, que não sabe que são dois. acham que a Sandy chama Sandy Júnior, não tem essa brincadeira? Então, é isso também que acontece na calúnia, injúria e difamação. Tem gente que acha que é uma coisa só. É um nome gigante. Calúnia, injúria e difamação. E não, pessoal, são 3 crimes muito diferentes uns dos outros, tá? Então, em rápidas
né, é uma rápida pincelada nesses 3 crimes. A calúnia atinge a honra objetiva do sujeito, atinge a reputação, atinge a forma como a sociedade vê o sujeito. E o que é caluniar alguém? O que é o crime de calúnia? É imputar falsamente um crime a alguém. Alguém fala que eu cometi um crime. Por exemplo, alguém chega lá no plantão e fala: a Maria matou o João ontem. Veja só, pessoal, imputaram a Maria um crime, um fato determinado como crime, um fato certo determinado. Ontem foi lá e matou o João. Então imputaram um crime certo para Maria. Isso é a calúnia. Isso atinge a sua reputação, a forma como a sociedade vê a Maria. Já o crime de difamação também atinge a honra objetiva, também atinge a reputação da Maria, também é a imputação de um fato certo determinado a Maria, porém, a diferença entre calúnia e difamação é que na calúnia se imputa um crime, enquanto na difamação se imputa um fato ofensivo, mas que não seja criminoso. Vamos dar um exemplo dessa tal de difamação? Alguém chega e fala da mesma Maria, fala assim: olha, a Maria, ela tá saindo com o Carlos e com o João, e ela é casada com o Antônio. Então vejam bem, ó a fofoca da vizinhança, né? Estão imputando um fato certo determinado a Maria, que ela tá saindo com fulano e ciclano. É um fato que atinge a sua honra objetiva, é um fato que atinge a sua reputação, que fala: ei, ó, a Maria não presta, então é uma coisa ruim para sua reputação, atinge a sua honra objetiva, mas não é um fato criminoso. Não é crime você sair com alguém sendo casado. Pode não ser eticamente correto, pode não ser bacana, pode ser o que for, mas crime não é. Então imputaram um fato ruim para a reputação da Maria, mas que não é um fato criminoso. E isso é a nossa difamação. Então vimos os 2 crimes que atingem a honra objetiva da vítima: calúnia e difamação. Agora, vamos entender a tal da injúria que atinge a honra subjetiva da vítima. O que é a injúria? Injuriar alguém é imputar a alguém uma qualidade negativa. É falar para aquela pessoa alguma coisa que a ofenda, alguma coisa que deprecia a sua imagem, alguma coisa que faça com que a Maria se sinta, bate na autoestima dela, se sente mal, ela fala: puxa, então eu não sou bacana, então eu não sou legal. Alguma coisa que ofende a honra subjetiva, ofende a forma como ela mesma se enxerga. Então alguém chega e fala assim: ah, Milena, você não é uma boa professora. E eu falo: puxa, não sou. E aí eu pego aquilo pra mim, baixa a minha autoestima, eu nem quero mais dar aula, aquilo me faz mal. É uma injúria, é uma ofensa que atingiu a minha honra subjetiva, a forma como eu me vejo, a forma como eu me enxergo, a imagem que eu tenho de mim mesma. Esses são os 3 crimes contra a honra que o Código Penal traz pra gente. Nesse terceiro crime, na injúria, nesse crime que atinge a honra subjetiva das pessoas, nós tínhamos uma previsão no parágrafo 3º do artigo 140, o artigo que traz a injúria, que previa a injúria preconceituosa. Nessa injúria preconceituosa, nós tínhamos a injúria racial. E o que era essa injúria qualificada aí por essa ofensa preconceituosa? Veja bem, pessoal, era uma ofensa que atingia a honra subjetiva, que atingia a forma como a pessoa se vê, mas de cunho preconceituoso. Então atingia era uma ofensa relativa à raça, cor, etnia, procedência, religião, esse tipo de preconceito atingindo a sua honra objetiva. Então vejam bem, a nossa injúria preconceituosa, eu trouxe um materialzinho que eu vou mostrar para vocês, aqui. Então, a nossa injúria preconceituosa era prevista no parágrafo 3º do artigo 140, que trazia, né, não traz mais, a seguinte redação:
é injúria racial, injúria preconceituosa, a ofensa referente à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aí o que acontece? Acontece que hoje, em tempos de internet, as pessoas perderam um pouco o filtro, né? Porque o que as pessoas imaginam? Eu tô atrás de um perfil fake, eu posso falar o que eu quiser, eu posso ofender quem eu quiser, eu posso mostrar o meu pior lado, que nada acontece. Então, aquilo que as pessoas tinham vergonha, às vezes, mesmo que pensassem coisas horrorosas, elas tinham vergonha, tinham filtros. Hoje, com a internet, as pessoas têm perdido um pouco desse filtro, né? E as ofensas preconceituosas tomaram proporções gigantescas. Essa é a verdade. E começou-se a entender que essas injúrias preconceituosas deveriam ser combatidas com mais seriedade. E é aí que a gente começa a ter esse movimento para uma alteração legislativa. Veja bem, pessoal, a diferença entre uma injúria preconceituosa e um racismo, a diferença que sempre existiu, vou até pôr aqui para vocês uma telinha, é que nós sempre tivemos que a injúria racial é uma ofensa determinada, é voltada a uma pessoa específica, enquanto o racismo é uma discriminação que atinge todo um grupo e que gera segregação. Então vamos entender. A injúria racial estava lá, né, a ofensa racial estava lá punida como injúria racial no nosso Código Penal, enquanto existia uma lei que punia racismo. E aí vamos entender essa diferença. O crime de racismo, punido lá pela lei de racismo, é a segregação. É você impedir que determinadas pessoas exerçam um direito. Então, esse teu preconceito é voltado a toda uma coletividade, a todo um grupo de pessoas. Vamos dar um exemplo? Um fulano tem um restaurante e ele determina que naquele restaurante dele não poderão ingressar pessoas de pele de cor negra. Então vejam bem, todo mundo tem direito de ir e vir, todo mundo tem direito de frequentar o que quiser, não pode ter esse tipo de segregação. E aí de repente a gente tem esse crime de racismo que prega essa segregação, que quer diferenciar o branco do negro e que aquela pessoa proprietária daquele restaurante proíbe a entrada de um determinado grupo de pessoas, atinge todo esse grupo de pessoas. É voltada para esse grupo de pessoas, é uma segregação para esse grupo de pessoas. Isso é o racismo. O racismo é diferente da injúria racial. A injúria, como nós vimos, é aquela ofensa pessoal, ela atinge a honra subjetiva. Então, ela tem que ser voltada para alguém. Quando a gente fala em injúria racial, é essa ofensa voltada para uma pessoa decorrente de raça, cor, etnia, procedência. Então, vejam a diferença. Enquanto o racismo está lá segregando, proibindo que um determinado grupo de pessoas exerça um direito, a injúria racial está simplesmente ofendendo uma única pessoa em razão da sua raça, cor, etnia, religião, seja lá o que for, dentre, né, essas previsões legais. Então, um exemplo da injúria racial, quando, acho que foi o Daniel Alves, né, o jogador estava lá em campo e as pessoas, algum torcedor jogou uma banana querendo ofendê-lo e chamá-lo de macaco. Então, isso é uma injúria racial, foi voltada para aquela pessoa em específico. Diferente daquele dono de restaurante que está proibindo um grupo de pessoas de frequentar, está segregando. Então, essa sempre foi a diferença entre o racismo e a injúria racial. De uns tempos para cá, tem se entendido, aqui no Brasil, a gente tem tido uma discussão no sentido de que essa ofensa racial, ela é grave e ela deveria ser tratada com mais seriedade. A lei de racismo, ela é uma lei com penas altas, com um tratamento rigoroso, imprescritível, inafiançável, é rigorosa. Quanto os crimes contra a honra são crimes leves, né? A maioria de menor potencial ofensivo, cabe um acordinho. Muitos, a gente nem tem punição na esfera criminal, acaba sendo resolvido no cível, numa indenização. A gente tem a necessidade de que a vítima queira ação penal, entre com uma queixa
crime em juízo para existir um processo penal. Então, é muito diferente o tratamento do crime de racismo para um crime contra a honra, dentre eles a injúria racial. Então, a sociedade começou a cobrar um pouco mais de seriedade, falou, peraí, é gravíssimo alguém tacar uma banana no campo, é gravíssimo alguém xingar o seu filho, como aconteceu lá com aquele Bruno Galhaço e a mulher dele, só que não foi aqui, foi em Portugal, uma mulher ofendeu as crianças em razão da cor delas. É gravíssimo isso. E hoje, com essa mania de vocês se esconderem atrás de perfis fakes, tem acontecido muito. Então, a gente tem que ter uma punição mais severa, a gente tem que encarar isso com mais seriedade. E aí começou esse movimento nesse sentido, e a gente teve um posicionamento do STF no sentido de que injúria racial é um tipo de racismo, deve ser tratado como racismo. Então, embora fosse esse crime levinho lá do Código Penal e tal, o STF já estava querendo tratar como racismo. A gente já estava tendo uma movimentação nesse sentido. Aí o que aconteceu? Veio uma inovação legislativa, uma lei nova, falando, então, peraí, então vamos resolver isso no papel. Essa tal de injúria racial vai ter que ser tratada assim como racismo. Vai ser inserida na lei de racismo. Então, o que essa nova lei fez e que vai cair na prova de vocês foi pegar essa injúria racial lá do Código Penal e levar para a lei de racismo. E falar, a partir de agora, a injúria racial, ela é um crime de racismo. Ela faz parte da lei de racismo. Você ofender alguém por razão de raça, cor, etnia, é tão grave quanto qualquer uma das outras condutas de racismo. Então, ele vai lá para a lei de racismo. Então, essa foi a grande alteração que nós tivemos. Foi a modificação do Código Penal, tirou lá a injúria racial e acrescentou a lei de racismo. Trouxe para vocês um quadrinho para vocês entenderem como era e como ficou. Então, veja bem, o artigo 140, que traz a injúria, né, que é ofender a dignidade ou decoro de outrem, atingir a honra subjetiva, já vimos isso, né? Então, esse artigo 140 trazia lá no seu parágrafo 3º essa injúria preconceituosa, e nessa injúria preconceituosa a gente tinha essa injúria racial, essa ofensa em razão de raça, cor, etnia, procedência. E como estava previsto esse crime lá no artigo 140, parágrafo 3º. É crime de injúria racial, de injúria preconceituosa, a ofensa à honra subjetiva de alguém referente a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. O que o pessoal está errando muito? A gente já sabe que isso daí, a parte da injúria racial, saiu desse artigo 140 e foi lá para a lei de racismo. Só que o pessoal está cometendo um erro gravíssimo nas provas, está cometendo uma gafe terrível nesse assunto. Estão achando que o parágrafo 3º do artigo 140, essa injúria preconceituosa, deixou de existir. E agora só existe a injúria racial lá na lei de racismo. E isso está errado, pessoal. Essa injúria preconceituosa do parágrafo 3º do artigo 140 não deixou de existir. Ainda existe artigo 140, parágrafo 3º. Ainda existe a injúria preconceituosa. Mas, hoje, esse artigo 140, parágrafo 3º, ele traz a injúria preconceituosa que diz respeito às ofensas referentes à religião, condição de pessoa idosa ou deficiente. Mesma pena que já tinha antes, reclusão de 1 a 3 anos, mas o legislador tirou aquela parte de raça, cor, etnia, religião ou origem, mandou isso daí lá para a lei de racismo e deixou aqui só as ofensas referentes à religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência. Ficaram essas 3. Pessoal, um caso muito atual que aconteceu, muito desagradável mesmo, assim, eu achei bem triste mesmo ver a juventude desse jeito, mas esses dias vazou aí um vídeo de umas meninas ofendendo uma colega de turma por ela ter mais de 40 anos e estar na faculdade.
ridículo, pessoa de 40 anos devia estar na faculdade, devia estar, sei lá, de pantufa, aposentado, não sei, né? Eu já passei dos 40, então não sei onde eu devia estar. Mas ofendendo quem passou dos 40, que não deveria fazer faculdade, e ofensas bem baixas mesmo. E aí, veja bem, hoje, nessa injúria preconceituosa, a gente tem aqui sim a ofensa referente à pessoa idosa. Nós temos a referente à pessoa idosa, deficiência, aquelas ofensas horríveis com uma vítima que sofre de alguma deficiência, e temos as referentes à religião. Então, ainda temos a injúria preconceituosa, o artigo 140, parágrafo 3º, ainda pune a injúria preconceituosa, tá lá, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Porém, a parte racial, raça, cor, etnia, procedência, isso foi lá para a lei de racismo, tá? Então não cometam esse erro, o pessoal está cometendo muito. Não deixou de existir a injúria preconceituosa, ela ainda existe. Ela está lá no 140, parágrafo 3º. Mas o que diz respeito à raça, cor, etnia e procedência, foi lá para a lei de racismo, porque isso é sim um tipo de racismo. Você ofender alguém em razão da sua raça, cor, etnia é considerado um crime de racismo. Assim já vinha se posicionando o STF e agora o legislador bateu o martelo e levou lá para a lei de racismo, tá? Importantíssimo isso. Vamos ver então as principais alterações que isso causou? Aqui, pessoal. Então, como era? A injúria racial decorrente de preconceito, de raça, cor, etnia ou procedência nacional, estavam lá no parágrafo 3º do artigo 140, e hoje a injúria racial decorrente, né, raça, cor, etnia ou procedência, hoje está na Lei de Racismo, Lei 7.716, artigo 2º, letra A. E qual foi a lei que fez essa alteração? Qual foi essa lei que causou toda essa mudança? A Lei 14.532 de 2023. Pessoal, quando eu falo que aqui no QConcurso a gente sai na frente e atualiza o aluno em tempo real, praticamente, a gente está sempre atualizando vocês, é isso que eu quero dizer. É uma lei de 2023. Nossas aulas já estão atualizadas com essa lei. O nosso tratamento da injúria já é esse, a gente não vai mais falar daquele parágrafo 3º antigo, que é, pune-se a raça, cor, etnia, com esse crimezinho pequenininho que depende de queixa-crime. Não, a gente já sabe que isso é crime de racismo, tá? Então, prestem atenção em material desatualizado. Se vocês estiverem estudando com material de 2022, vocês já vão estudar errado essa lei. Essa é a importância de um material atualizado. Essa é a importância de uma assinatura daqui do QConcurso. A gente tem aulas atualizadas, a gente tem resolução de questões atualizadas. Vocês não vão achar uma questão falando da injúria anterior lá no na nossa plataforma. Vem escrito questão desatualizada. Material atualizado é a coisa mais importante no estudo para concurso, pessoal. É muito importante. Não estudem para material desatualizado, por favor, que isso vai derrubar vocês, tá? Então, é uma lei novíssima de 2023 que tirou a injúria racial lá do artigo 140 e jogou para a lei de racismo. Importantíssimo, isso vai chover na prova de vocês e vocês têm que saber. Então, importante saber que continua tendo 150, parágrafo 3º, sobre idade, religião, deficiência, mas a parte racial foi para a lei de racismo. O que isso muda? A injúria, como todos os crimes contra a honra, né? Inclusive a injúria preconceituosa, a injúria, né? Como todos os crimes contra a honra, ela depende de queixa-crime, sendo que a injúria preconceituosa dependia de representação do ofendido, dependia de uma manifestação de vontade do ofendido, né? Então, todos os crimes contra a honra dependem de queixa-crime, a injúria racial preconceituosa dependia de representação do ofendido, e hoje não tem mais nada disso. Hoje, a partir do momento que foi inserido lá na lei de racismo, passou a ser uma ação penal pública incondicionada que tanto faz a manifestação do ofendido. Ai, Milena, como assim? Não entendi isso. Veja bem, aquele jogador que foi ofendido em campo, que jogaram uma banana, querendo dizer que ele era um macaco, sei lá o quê, queria ofender a raça dele, a cor dele,
aquela ofensa pessoal, uma injúria racial contra ele, naquele momento era um crime contra a honra que dependia de manifestação de vontade dele. Então, se ele quisesse uma investigação, um processo penal, se ele quisesse que aquela pessoa que ofendeu ele fosse punida, ele tinha que falar, olha, eu tenho interesse, eu quero entrar com uma representação aqui, eu tenho interesse no que se processe essas pessoas, eu tenho esse interesse. Então, veja bem, antes a injúria racial, ela dependia de representação, tá? Todos os crimes contra a honra dependem de queixa-crime e a injúria racial dependia de representação. Hoje, não depende mais. Então, esse jogador que foi ofendido, se ele falar, deixa pra lá, gente, não quero nem falar mais sobre o assunto. Mas, alguém que assistiu, falar, não, eu vou acionar o Estado porque eu quero uma investigação disso. For lá, fizer um BO, vai ter início a investigação, vai ter início a ação penal, porque é uma ação penal pública incondicionada que não depende mais de manifestação de vontade do ofendido, tá? O ofendido não tem que querer que se puna, não tem que querer que exista uma investigação, não tem que querer que exista um processo penal. É uma ação penal pública incondicionada, aquele jogo está passando, todo mundo está assistindo, alguém resolve fazer um BO, notificar as autoridades e aí sim vai ter investigação, vai ter ação penal, independente da vontade da vítima, porque agora estamos diante de um crime de racismo, que é muito mais sério, tá? Outra mudança importantíssima que nós tivemos, a pena da injúria racial era de reclusão de 1 a 3 anos. Aquela injúria preconceituosa, continuando no 140, parágrafo 3º, tem essa pena também, de 1 a 3 anos. Porém, a injúria racial nova, a injúria racial que hoje está prevista na lei de racismo, ela tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, veja bem, a pena aumentou, tá? Isso é super importante. Então, vejam bem, a injúria preconceituosa ainda existe 140, parágrafo 3º. A parte da injúria racial foi para a lei de racismo. Quando essa parte foi para a lei de racismo, ela passou a ser enxergada e punida de uma forma muito mais rigorosa. Ela passou a ser vista como um crime de racismo. E, Milena, o que tem diferente? Pessoal, ação penal pública incondicionada, independe de manifestação de vontade da vítima, imprescritível, inafiançável, é um crime tratado com muita seriedade, tá? Quando a gente fala em racismo, a gente está falando de um crime gravíssimo, que a sociedade quer combater, que a sociedade quer punir. E por isso, entendeu-se por bem pegar essa tal dessa injúria racial, essa ofensa em razão de raça, cor, etnia, e jogar lá no racismo e ser tratado como racismo. E aí, vamos dar uma pensadinha numa coisa. Milena, isso está certo, isso está errado. Bom, primeiro que a gente não tem que ter juízo de valores em mudanças, né, em alterações legislativas. Alterou, a gente tem que estudar e saber na hora da prova que alterou e que hoje a injúria racial é um tipo de racismo. É isso que você tem que saber, independente de você concordar ou não. Mas, olhando a fundo essa questão, realmente, se hoje o racismo, o preconceito, né, a ofensa em razão de racismo, hoje tá tão banalizado, né? As pessoas estão achando que por conta desse negócio de rede social, de você ficar escondido num perfil fake, as pessoas estão se sentindo no direito de mostrar esse seu lado feio, esse seu lado sombrio, as pessoas estão se sentindo no direito de mostrar o seu pior lado e falar, sim, a pessoa que é dessa procedência tem, mesmo que não tem direito nenhum, é inferior, não sei o quê. Se as pessoas estão se sentindo no direito de falar isso, se a gente está tendo esse retrocesso, porque nossos direitos são feitos de conquistas, né? Então a sociedade vai mudando e conforme a sociedade vai mudando, a legislação vai acompanhando. Então a sociedade fala, isso a gente não está mais admitindo. Então a legislação vai lá e acompanha. Por exemplo, adultério já foi crime. Traição era crime. A sociedade foi se atualizando e falou, tudo bem, é errado, é eticamente errado, não é bacana, não é para trair, mas crime, o Estado vir aqui punir alguém porque traiu, não é mais esse nosso
nossa visão de sociedade. Então a sociedade vai se moldando, né? E vai vendo o que entende cabível e o que não entende. De anos, de algumas décadas para cá, é lógico que o racismo tem sido combatido com muita determinação. Antigamente, piadas eram normais, parecia até que era engraçado, as pessoas faziam piadas, as pessoas tratavam diferente, as pessoas proibiam a entrada. Isso foi não sendo mais aceito. Então a legislação vai seguindo, ó, não é mais aceito que não possa entrar uma pessoa pela sua raça, cor, etnia. Ah, então vamos criar a lei de racismo. Aí não aceita mais. Então isso aqui também não é mais aceito. E hoje entende-se que piadas referentes à raça, cor, etnia não são aceitas. Não são piadas, não é para fazer, não pode, é crime. A gente entende hoje que jogar uma banana no campo para dizer que o jogador parece macaco não é aceito, não é engraçado, não é nenhuma ofensa aceita, não é. A gente entende que hoje entrar numa rede social e xingar a Maju ou qualquer outra pessoa, seja por ser negra, seja por ser de outra procedência, seja que for libanês, africano, árabe, sei lá, ofender qualquer pessoa pela sua procedência, pela sua cor, pela sua raça, isso hoje não é aceito. Se a internet causou um retrocesso e fez com que as pessoas voltassem a ter coragem de mostrar esse seu lado feio e as pessoas voltassem a ter coragem de mostrar que tem preconceito racial, que não é mais aceito hoje socialmente, então entende-se que a gente tem que combater com mais seriedade, entende-se que isso tem que ser tratado de uma forma mais gravosa. Então não dá pra gente tratar uma injúria racial como uma injúria comum. Alguém pegar e falar, a Milena é boba, a Milena não dá aula bem. Tá, eu vou me sentir meio pra baixo, não sei o quê. Se eu quiser eu entro com uma indenizatória pra ele me indenizar por ter falado aquilo, ok. Mas daí a ser um crime grave, imprescritível, não é o caso, né? É uma ofensa pequena, a gente pune, a gente tem as formas de punir, mas depende da minha manifestação de vontade, a pena é pequena, então é tratado de uma forma diferenciada. Agora, se alguém chega e me xinga, me ofende em razão da minha raça, cor, aí nós temos uma coisa muito mais gravosa. E isso tem que ser tratado diferente, não dá pra gente tratar maçã e banana do mesmo jeito, cada coisa é uma coisa. A gente tem que tratar de uma forma mais severa e a gente tem que combater de uma vez por todo o racismo. E a gente tem que entender que essas ofensas em razão de raça, cor, etnia, procedência são, sim, manifestações de racistas, são sim formas de racismo, são formas de racismo. E assim o STF entendeu, ele entendeu, olha, hoje em dia racismo não é só segregar direitos, não é só impedir direitos, não é só segregar pessoas, não é só impedir a entrada da pessoa, não é só isso. Hoje, racismo é você ter preconceitos em decorrência de raça, cor, etnia. Então nós vamos tratar como racismo essa ofensa racial. Acho muito cabível, acho que a gente precisava mesmo dessa alteração legislativa, ela veio em boa hora. Nesse ano de 2023, então, bateu-se o martelo e começou a se considerar que essa injúria racial, ela é de fato uma forma de racismo, tá? Isso vai despencar na prova de vocês, pessoal. Como vai ser pedido isso, Milena? Como você acha que o examinador vai trazer? Veja bem, pessoal, depende da banca. Se você pega uma banca mais papum, mais preto no branco, mais letra de lei, uma VUNESP da vida. A VUNESP, ela é objetiva, ela pede letra de lei. Você está atualizado? O que o artigo 140, parágrafo 3º, a injúria preconceituosa, está falando hoje? Tá lá racial? Tá lá injúria por causa de raça, cor ou não? Ou é só a etária, deficiência, religiosa? Então, se é uma banca tipo a VUNESP, o que você tem que saber é a letra de lei. Não esquecer que o 140, parágrafo 3º ainda está lá, ainda tem a injúria preconceituosa, mas não a racial. Racial foi para a lei de racismo. Saber a diferença das penas, saber que uma ação penal pública incondicionada, a outra depende de manifestação de vontade da vítima, saber que a pena é maior, saber que a lei de racismo ela tem a previsão de ser imprescritível e inafiançável. Então você tem que saber essas coisas que estão na lei. Já se você pegar uma banca dessas que gosta mais de exemplo, de casos, aí atenção,
Porque você tem que saber essa alteração legislativa e tem que saber aplicar isso no caso concreto. Então, se falar que fulano impediu a entrada de uma família por eles serem de cor negra, tá falando de racismo. Se falar que o João falou que alguém jogou a banana no campo, ou falou que fulano era macaco para ofender em razão de raça, a gente tem aqui uma injúria racial, lá no racismo. Se falar que Maria é boba, Maria não é uma boa profissional, a gente tem uma injúria simples. Um caso que pode cair, esse que eu acabei de falar, das meninas ofendendo aquela mulher que tinha mais de 40 anos. Pessoal, etarismo, horrível essas ofensas por razão de idade. Tá lá punido no 140, parágrafo 3º. Então, vocês têm que saber essas diferenças, vocês têm que entender e vocês têm que saber aplicar no caso concreto. Eu fiz esses 2 quadrinhos com o maior capricho, né? Ó, tá vendo? Então aqui os meus quadrinhos, deixa eu mostrar pra vocês de novo. Esses quadrinhos, pessoal, façam na casa de vocês, imprimam, cortem e colem onde vocês puderem, para vocês lembrarem, olha, do que mudou, tá vendo? Como era e como ficou. Religião, idade e deficiência continua lá no 140, parágrafo 3º. Aqui mostra tudo o que mudou. Só cuidado que aqui na injúria preconceituosa, tá falando que dependia de queixa-crime. Na verdade, injúria depende de queixa-crime, né? Mas a injúria preconceituosa era a representação. Só esse detalhezinho aí que tem que dar uma consertadinha que eu comi bola aqui. Mas, de fato, depende de manifestação de vontade do ofendido. Então, imprimam esses quadrinhos. Esses quadrinhos são muito importantes para vocês lembrarem as diferenças. Com certeza vai cair, numa prova mais objetiva vai cair a letra da lei, vai cair saber exatamente a diferença. Numa prova subjetiva cairão exemplos e vocês terão que aplicar no caso concreto. Acho que pode cair sim um exemplo de etarismo aí, desse preconceito por razão de idade, por conta desse caso que tomou uma grande repercussão. E como essa alteração legislativa, ela mexe também com isso, eu acho que o legislador aqui ele já pode, vou usar a alteração legislativa, mas tá todo mundo falando da injúria racial. Ninguém vai lembrar dessa parte do etarismo, né, do preconceito em razão da idade. Então, vou pegar esse detalhezinho. Então, fiquem atentos a esses detalhes dessa alteração legislativa, de como era e como ficou. E não se esqueçam de ler como está a lei agora. Pessoal, cuidado com o código de vocês, tem que estar atualizado. Quem está com código desatualizado aí, para de comprar código, usa a legislação na internet, né? Tem aí o site do Planalto que você consegue pegar todas as leis atualizadas. Ficar atualizando o código é difícil mesmo, a gente come bola, às vezes quer atualizar um negocinho ou outro. Então, a melhor coisa hoje em dia é consultar a legislação pelo site, né? Que está sempre atualizada e aí vocês não vão estudar errado. Cuidado com o código desatualizado. Quem tem código de 2022 já não tem essa atualização. Então, olha que perigo errar isso, tá? Então, usem a legislação atualizada e assinem aqui a nossa plataforma, pessoal, assinatura ilimitada, que dá direito ao termômetro de aprovação, dá direito à aula em PDF, aula em vídeo, aula em áudio, mapas mentais. Olha, é uma plataforma com todas as ferramentas que você precisa, tudo sempre atualizadinho, várias aulas gratuitas aqui no canal do YouTube. Eu tenho certeza que concurso você vai chegar onde você sonha. Estuda a lei seca, assistam às aulas e resolvam o máximo de questões possíveis aqui na nossa plataforma também. O perigo de vocês pegarem provas antigas para resolver questões é estudar errado. Se vocês pegarem uma prova do ano passado e resolverem uma questão de crime contra a honra, vocês já estarão estudando da forma errada. Se vocês pegarem questões aqui no QConcursos, nossa plataforma, na nossa resolução de questões, se tiver uma questão dessas, vai estar lá questão desatualizada, você já, pula. Então, você tem essa facilidade de não cair na besteira de ficar estudando coisas desatualizadas, ficar estudando errado, tá? Então, importantíssimo, assina a nossa Nova Limitada, assina o nosso canal aqui embaixo, não percam nossas aulas gratuitas e resolvam o máximo de questões possíveis, que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra qualquer concurso. Eu espero que tenha ficado bem clara essa nossa diferenciação desse preconceito racial, né? Que eu acho que é uma coisa
muito importante, tanto para o nosso concurso quanto para a nossa vida, né? A gente saber disso. Espero que tenha ficado bem claro, que vocês tenham entendido da onde veio essa alteração, por que aconteceu, o que alterou, como ficou. Espero que tenha ficado bem claro para vocês e que vocês consigam aí, com o nosso material de apoio, resolver qualquer questão nesse sentido. Tá legal, pessoal? Eu agradeço demais esse tempo que vocês tiraram para vir aqui ficar comigo, assistirem essa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, assistam todas as minhas aulas de Direito Penal, parte especial, aqui no QConcursos. Eu dou aula de Direito Penal, parte especial para todos os cursos, tá? E eu espero que vocês gostem muito, que vocês aprendam Direito Penal comigo e vocês gabaritem essa matéria nas provas de vocês. Tá legal, pessoal? Então a gente fica por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro.